A temporada do Chelsea foi um verdadeiro desastre. Mesmo sendo o time que mais gastou no mercado da bola europeu, os ingleses viram essa primeira temporada da gestão de Todd Boehly ser extremamente desorganizada. A consequência disso é que o Chelsea hoje é só o 12º colocado na Premier League. Ou seja, nem vai para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Se já não bastasse a péssima campanha no Campeonato Nacional, o Chelsea foi eliminado de todas as Copas Nacionais e caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões. Vamos entender como tudo deu errado pro Chelsea e como eles destruíram a sua própria temporada nesse vídeo após a vinheta do futebol europeu. Na minha visão, houveram 5 fatores determinantes para que o Chelsea tivesse tido uma temporada de fracasso. Então, uma temporada que começou cheia de expectativa, cheia de contratações, termina agora de maneira melancólica. Eu tô gravando esse vídeo um dia depois do Chelsea ter tomado 4-1 do Manchester United na Premier League. Realmente, a temporada termina de uma maneira bem diferente do que se esperava no começo. Vamos lá então aos 5 fatores que na minha concepção fizeram o Chelsea ter tido uma temporada bem aquém do possível. Número 1. Trocas de treinador. Isso é algo natural em qualquer time. Se você ficar toda hora trocando de treinador, você está basicamente por várias vezes começando um trabalho do zero. E foi basicamente isso que o Chelsea fez ao longo dessa temporada. Eles começaram a temporada com o Thomas Tuchel como treinador. Um técnico que já estava no clube há um certo tempo, um técnico que já havia vencido no Chelsea a Liga dos Campeões. Porém, ele acabou indo embora no começo da temporada, na primeira derrota do Chelsea já na Liga dos Campeões. Ou seja, ele foi embora, um técnico que já conhecia o elenco, que já havia sido campeão no clube, foi embora para dar lugar a Graham Potter. O Graham Potter, quando foi contratado, estava treinando o Brighton. E você treinar o Brighton e depois ir treinar o Chelsea é uma diferença muito grande. De cobrança, muito grande, de investimento. Então mesmo que ele viesse fazendo um bom trabalho no Brighton, assumir o Chelsea é outro patamar. Então ele chegou e também não conseguiu fazer um bom trabalho. O Chelsea começou a tropeçar muito, ele não conseguiu definir um time. Então o Chelsea, mesmo com um elenco caro, acabou que perdia muitos pontos, mesmo jogando dentro dos seus domínios. E claro, não demorou para que, mesmo com uma classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, Graham Potter fosse demitido. Para o seu lugar, o Chelsea começou um outro trabalho do zero, deixando claro que Frank Lampard seria o técnico interino apenas até o final da temporada. Frank Lampard, por sinal, que havia sido mandado embora do Everton nessa mesma temporada por fazer um trabalho muito ruim. Então, 3 técnicos na mesma temporada. Fica difícil você desenvolver um trabalho dessa forma, fica difícil para os próprios jogadores também, porque um treinador vai escalar o time de um jeito, um jogador vai ter confiança mais com outro treinador. Então tudo isso pesa e claro que essas constantes trocas de treinadores acabou mostrando que a diretoria não tinha convicção no que estava fazendo. Só para efeito de comparação, essas trocas de treinadores, você por exemplo ter 3 treinadores em uma temporada, acontece por exemplo no futebol brasileiro, onde as coisas são muito bagunçadas e geralmente times que trocam por 3 vezes de treinador são times que acabam por exemplo rebaixados, ficam trocando de treinador quando estão na zona de rebaixamento. No caso do Chelsea era um time que tinha toda uma estrutura, um elenco caro e mesmo assim foi toda essa bagunça. Número 2, muitas contratações. O Chelsea fez, somando a janela de verão e a janela de inverno, 16 contratações para essa temporada. Isso é um número muito alto, o Chelsea basicamente montou um elenco novo com o carro andando. Fica difícil você também trabalhar dessa forma, porque você já tem uma base que estava no time, vão chegando novas contratações e o time acaba virando uma bagunça. Ainda mais com as trocas de treinadores, fica difícil você definir quem vai jogar, quem não vai jogar, quem vai ser relacionado, quem não vai ser relacionado. E claro, você precisa ter um treinador que conheça a estrutura do time para poder administrar o dia a dia, administrar egos também. É uma coisa delicada. Então o Chelsea fez muitas contratações e muitas delas de jogadores que atuam na mesma posição. Só vocês observarem a quantidade de atacantes que o Chelsea contratou para essa temporada, a quantidade de jogadores de defesa. E ainda não conseguiu definir quem joga e quem não joga. Por muitas vezes vale muito mais você ir ao mercado que contrate poucas peças, 2,
3, mas que sejam jogadores que cheguem de maneira assertiva, por esquema do time, coisas certas. No caso do Chelsea, investiu muito em muitos jogadores novos. Não se sabe como será já na próxima temporada. Número 3, elenco inchado. Esse terceiro tópico, ele acaba sendo um complemento do segundo de muitas contratações. Como eu disse, o Chelsea trouxe 16 nomes entre jogadores que chegaram nessa temporada e jogadores que já estão contratados para a próxima temporada. Eles foram unidos aos jogadores que já estavam no elenco. E claro que isso gera problemas, principalmente de ego, porque por muitas vezes você vai ver jogadores que não estão sendo nem relacionados, mas têm qualidade e poderiam estar jogando em outras equipes. O próprio Thiago Silva revelou que o elenco inchado foi um problema do Chelsea nessa temporada. Tanto que chegou ao ponto de ter tantos jogadores no elenco que o Chelsea foi obrigado a fazer uma reforma no vestiário para que houvesse espaço para todos. Então o Chelsea, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, encerra a temporada com 32 atletas. É muita coisa, se você levar em conta que só 11 jogam e você leva em média de 7 a 8 jogadores para o banco. Olha a quantidade de jogadores que sobram. Isso prejudica, obviamente, no ambiente, no dia a dia. Então foi um grande erro você ter contratado tantos jogadores e você não ter feito um gerenciamento com as peças que já estavam por lá. Pelo menos, se você queria montar um elenco novo, que você também arrumasse novos clubes para jogadores que não seriam aproveitados na visão da diretoria. Então posso dar um exemplo para vocês. Em janeiro, o Chelsea teve a oportunidade de negociar o marroquino Ziyech com o Paris Saint-Germain. E aí o Chelsea, de propósito, no último dia da janela de transferências, atrasou a documentação do Ziyech para que ele não fosse jogar no PSG, sendo que no Chelsea ele mal seria aproveitado, como isso realmente acabou acontecendo. Número 4, não formou um time. Isso é algo importante em qualquer clube. Você precisa definir qual é o seu time, e no Chelsea isso não foi possível, por conta de todos os fatores citados anteriormente. Você não tinha um treinador que tivesse um tempo de trabalho para definir o seu time. Foram chegando muitas contratações ao mesmo tempo. Alguns jogadores chaves acabaram se machucando, então tudo isso acaba prejudicando, porque você não consegue definir, você não consegue saber qual é o time titular do Chelsea. Posso dar alguns exemplos para vocês. O time do Manchester City. Você sabe exatamente qual é o time titular do City. Então você sabe que vai ter o Ederson, que vai ter o Rúben Dias, vai ter o Rodri, o De Bruyne, o Haaland, o Bernardo Silva. Ao menos o esqueleto do time você consegue saber. No Arsenal a mesma coisa. Você sabe que ela vai ter o Odegaard, vai ter o Martinelli, o Saka, o Ramsdale. O esqueleto está lá. No Chelsea nem o esqueleto você consegue definir. Isso complica muito em termos de entrosamento, em termos de confiança. Então também foi um grande erro ao longo da temporada. Número 5, supervalorizou os jovens. Esse é um outro fator que também, na minha visão, pesou ao longo da temporada. Porque além das várias contratações que o Chelsea fez de não conseguir definir um time, também há uma questão que pesa muito quando a gente está falando de mercado europeu, que é a questão da pressão no valor das contratações dos jogadores. O Chelsea contratou a maioria dos seus reforços, sendo eles jogadores de menos de 24, 23 anos. Então esses jogadores ainda jovens, muitos deles sem tanta experiência, foram contratados a peso de ouro. Posso dar alguns exemplos. O Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes, até julho de 2022, era jogador do River Plate. Então ele estava até julho de 2022 jogando o campeonato argentino. Em dezembro, ele teve uma mudança de patamar, sendo campeão da Copa como titular da Argentina, e de uma hora para outra ele foi contratado por 121 milhões de euros, chegando da equipe do Benfica, como o jogador mais caro da história da Premier League. Um jogador só de 22 anos. Imaginem a pressão, a cobrança que há em cima de um jogador jovem desse que chega por um valor absurdo. Aí você pega outros exemplos. O atacante ucraniano Mikhailo Mudryk. Até pouco tempo jogava no Shakhtar Donetsk, um time com muito menos cobrança, muito menos visibilidade. De uma hora para outra, ele foi contratado pelo Chelsea por 100 milhões de euros. Claro que há uma cobrança em cima desse valor. Aí você pega o zagueiro francês Fofana. Foi contratado do Leicester por 80 milhões de euros, um zagueiro que está sem confiança nenhuma nessa temporada. O jogo de ontem contra o Manchester United foi uma prova clara, e ele tem só 21 anos. Então o Chelsea, ele supervalorizou o mercado de uma maneira geral e com isso vai supervalorizando também seus próprios jogadores,
que acabam tendo que lidar com uma pressão desnecessária de serem contratados por verdadeiras fortunas. Agora eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários a respeito dos tópicos que eu trouxe nesse vídeo sobre o fracasso do Chelsea. Na sua opinião, qual é o tópico mais importante? Qual foi o fator mais determinante para o time não ter tido sucesso? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se você tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!